três pilares da humanidade: Sócrates, Buda e Jesus. O pensamento místico está presente na história da humanidade e nos traz os conhecimentos que chamamos de pré-filosóficos. Isso foi um processo de integração do homem no mundo. No passado, a feitiçaria fazia parte da cultura do homem, visto que as instituições dominantes contribuíam para a sua manutenção, com a finalidade de manipular a sociedade e manter o povo na ignorância. Porém, a revolução de ideias aconteceram em determinados momentos da história da humanidade. Com Sócrates, 469 a 399 a.C., temos a chamada Revolução Filosófica da Grécia, onde o homem se torna o principal objetivo da filosofia. Philos significa amor e Sofia, sabedoria. Um filósofo é um amante do saber. O homem possui um espírito, que é uma parcela da inteligência universal, assim como o corpo é uma parcela da matéria. E a regra de tudo é conhecer-se a si mesmo. E esse conhecimento é fruto da razão. A liberdade que Sócrates nos revela é um caminho árduo e exigente. Nos demonstra que todos nós possuímos os meios para nos conhecermos, através de voltar-se para si mesmo e encarar o que ele chamava a escola da dúvida. Sei que nada sei. Sócrates é o pai da autonomia. Sábio é aquele que conhece os limites da sua própria ignorância. É a lei de só agir segundo a razão. A inteligência é a regra de tudo. Buda, 600 anos antes de Cristo, abandonou o palácio imperial na Índia e nos trouxe, sob a árvore da meditação, a revolução espiritual do Oriente. Revolucionou as ideias. Todo o seu ensinamento é a busca da iluminação, contido nessa verdade sobre o apego, que prendem o homem à roda dos renascimentos. Assim como uma pessoa veste roupas novas e joga fora as roupas antigas e rasgadas, uma alma encarnada entra em novos corpos materiais, abandonando os antigos. Todo homem pode descobrir que a avidez, a cobiça, o desejo são males que o conduzem à fonte das desgraças. A liberdade é o que cada ser deve procurar conquistar, combatendo as cadeias que o prendem ao karma. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Buda demonstra que o mais importante é cada ser humano precisar decidir por si mesmo o método que o conduzirá
a iluminação. É um caminho individual. Transformar a si mesmo. A libertação pessoal é a tomada de consciência, conquistando a sua própria salvação. Para Buda, a vida não é um círculo de sofrimentos e apresenta 3 noções da cultura védica: o karma, o samsara e o nirvana. O karma pode ser definido como a lei de causa e efeito, que se une aos conceitos de livre-arbítrio e destino. O samsara são caminhos diferentes, definidos pelo karma. O sofrimento ainda é inevitável. A roda das reencarnações. Somente a iluminação poderá quebrar esse ciclo. O nirvana é a libertação do ciclo de renascimento. É a iluminação espiritual. Somos o que pensamos. Tudo que surge nos nossos pensamentos fazem o nosso mundo. Jesus, com palavras e atos, enfraqueceu o Império Romano e transformou o mundo para religar o homem a Deus, impulsionando o despertar evolutivo da humanidade. Jesus se encaminhava frequentemente ao povo simples. Algumas vezes ia às sinagogas e afirmava constantemente que existe uma vida após a morte, além desse mundo perecível, onde a justiça divina nos alcança através da lei de causa e efeito. O reino de Deus é um mundo invisível, é a vida eterna. Deus é amor e anuncia uma nova lei, o amor ao próximo, não mais a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Ensina até mesmo o amor pelos inimigos. Não julgueis, se recusa a condenar, empenha-se em discernir o verdadeiro do falso. Com Jesus, pecar é romper com Deus. A palavra pecado vem do latim, que significa falta. Quando agimos em desacordo com a lei do amor, estamos nos afastando de Deus. E é por amor que reatamos a nossa ligação com Deus. Não faças a ninguém o que não queres que te façam. Jesus expõe, com essa regra, um conceito universal. Existe um aspecto semelhante entre os ensinamentos de Jesus, Sócrates e Buda. A seriedade do pecado não está ligada à falta em si, mas à intenção que o conduz. Buda, Sócrates, Jesus admitem que o homem não nasce livre, mas se torna livre ao compreender o bem do mal, a se dominar e agir com sabedoria, e insistem num ponto fundamental: a verdadeira liberdade é a liberdade interior, um trabalho individual, ouvindo a voz da consciência e do espírito, uma caminhada pessoal para sair da escravidão individual. Para Sócrates, é a ignorância. Para Jesus, o pecado. Para Buda, o desejo, o apego.
todo ser humano pode constatar que a ambição, a inveja, as injustiças são males contra si. A vida desregrada, sobretudo, é um mal contra si mesmo. Com Sócrates, a virtude suprema é a justiça. Para Buda, a compaixão. Para Jesus, o amor. Após a morte do homem, suas ações terão consequências numa existência futura. Na lição dos nossos 3 mestres de vida, não sugerem uma felicidade pronta para uso, mas a consequência de um total aprimoramento individual que deve criar uma transformação no pensamento e no coração do homem. É uma mensagem ética. Uma vida bem-sucedida é uma vida que pôs a verdade em prática. São eternos motivadores do despertar individual do ser humano. Cada um, a seu modo, nos trouxeram força para vivermos plenamente, de olhos abertos, em comunhão com outros homens, outras culturas e outras religiões, nos ensinando a aceitar nossos limites, apontando que o caminho do progresso é importante. A vida é curta, mas o caminho da sabedoria é longo.